Olá pessoal, boa semana de Natal. Abrindo aí a semana, ainda teremos negociações, acredito que até quinta-feira. Me corrijam aí nos comentários se eu estiver errado. Aqui na também um monte de Porto Alegre. Seja muito bem-vindo ao canal Finanças para Ti, que a gente fala aí predominantemente sobre tesouro direto, renda fixa, e eu expresso muito o meu pensamento como investidor. Nesse vídeo de segunda-feira, a gente sempre mostra os gráficos e tenta aí fazer uma projeção do que pode se esperar na semana. Pré-24, pessoal. O que aconteceu na semana passada? Por quarta-feira, né, veio aí a decisão do Federal Reserve de diminuir a recompra de títulos, reduziu pela metade mais uma vez, e já está bem claro aí para o mercado o plano de 3 aumentos da taxa de juros deles. A estimativa é que vá para o final do ano que vem a 1,5%, o que ainda é inferior aos 2% pré-pandemia. E o que aconteceu aqui nos mercados emergentes? No Brasil, pelo menos, a taxa estressou um pouco. Mas estressou pouco mesmo, certo? Não foi muito mesmo na nossa avaliação. Estávamos aí com uma bela redução e estressou um pouquinho em termos de. Aqui é o pré-24, em termos de preço, ó, o preço caiu aí R$ 5. Então, quer dizer, não é nada muito sério, muito importante, muito grave, digamos assim, né? No pré-26 foi a mesma coisa, uma tênue elevação da taxa, e o preço aqui já cai mais, né? Porque o prazo dele é mais longo, caiu R$ 7, 1%. 1%. E aí, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico completo do pré-26. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, quem comprou esse título aí, a taxa de 7%, ó, novembro de 2020. Quanto será que pagou? Vamos ver aqui, ó, novembro de 2020. Pagou em torno de R$ 690, né? E agora o papel é 670. Vejam que pelo tempo ele já esteve com prejuízo muito maior, né? Já esteve aqui com pontos terríveis aqui de marcação a mercado. Mas vejam que conforme a taxa baixa um pouquinho, né? Como ele já tem uma distância para aquele período, 7%, um ano, o prejuízo dele já fica aí na casa de 3, 4, 5%. Algo bem mais fácil, né? De encarar, porque você sabe que no final do prazo você vai ter os R$ 1.000, né? E não percam o vídeo de amanhã, pessoal, em que eu vou mostrar uma um desenho, tá? De investimento que a gente conseguiu pegar dos leilões sobre os institucionais e a questão da inflação. Então, assim, ó, a nossa visão é que esses prefixados tem que continuar carregando, tá? Tem que continuar carregando, porque mesmo com esse prejuízo eventual de marcação a mercado. Porque a gente vai ter lá no vencimento os R$ 1.000 e a curva inteira da inflação não está dada, não é conhecida. Pré-31 com juros, pessoal, mesma coisa, tá? Aquela ligeira subidinha. O preço aí bateu mais de R$ 1.000, agora está voltando. Será que cai para menos de 1.000 nos últimos dias de 2021? Vai ser bem interessante se isso acontecer, não é mesmo? Porque ele paga juro em seguidinha, né? Em janeiro, aí no 1º de janeiro já está recebendo, e quem comprar agora vai receber o cupom inteiro. Então, papel que paga renda sempre é uma coisa interessante, né, pessoal? Muito bem. Tesouro Selic 24, pessoal. Olha, a taxa mais estável aí nos últimos dias. O preço, linha reta, é o que se quer. Tesouro Selic é para ser assim mesmo. Mas vejam como a taxinha bônus, né? Veio e não saiu, né? Veio e não saiu. Deixa eu ver se eu colocar aqui todos os anos, ó. A gente vê que vai voltar para o 002, 003. Pois é, o mercado gostou, né? Gostou dessa taxinha extra. Aqui o Selic 27, vamos colocar 30 dias, é uma reta perfeitinha, né? Se colocar todos os anos, ó,
teve aqui uns períodos de andar de lado, ó. Mas é aquilo, pessoal, quem fica no papel sempre vai ter a rentabilidade. Ela vai fazendo ali alguns solavancos, mas você vai ter a rentabilidade no fim. Por isso que eu não me preocupo com os pré-fixados. Além da posição ser pequena, né, que eu acho fundamental, porque é risco, né? Então a posição tem que ser menor, a posição, eu digo a quantia mesmo investida. No Selic, a gente está vendo isso claramente. No pré-fixado vai acontecer, só que vai demorar mais. Em termos de taxa, olha aí, período inteiro, está numa relativa estabilidade aí nos últimos 30 dias, ó, como a gente vê, e fez alguns desenhos aleatórios, mas estabilizando. E aí, pessoal, será que o receio aí com o Tesouro Selic está totalmente afastado? Eu acho que sim, tá? Eu fiz uma simulação aqui na calculadora com o Selic 27, supondo que ele voltasse para a taxa máxima, eu acho que foi 0,36, né? 0,36. Aqui tá errado, peraí. Então assim, ó, na taxa dele hoje é Selic mais 0,24, né? Supondo que a taxa voltasse para o máximo que ela esteve, que foi 0,36 em setembro de 2020, tá? Isso aí já faz mais de um ano, tá? Revivendo aquele trauma, né, da elevação da taxa Selic. Olha, mesmo assim, ó, em um mês, tá? Resgate em um mês, tá? Ele vai render 1,3. Quer dizer, tá super light, né, pessoal? E se a taxa pular para 0,50? Aí eu acho que ele fica negativo, mas nem naquela época ele pulou para 0,50, que a Selic estava 2. Por que fará isso agora? Não vai fazer, tá? Mas só para mostrar que aí ele vai para R$ 994. Mas isso aqui é praticamente impossível, tá? Só não vou dizer 100% porque no Brasil a gente não pode falar isso, tá? Mas é praticamente impossível dele voltar assim, Selic mais 0,5%, com a Selic aí a 9,15, já 9,25, né? Rendendo 9,15 no Tesouro Selic, com a promessa já de ir para 10,75, né? Que vai render 10,65 no Tesouro Selic. Agora vamos ver os IPCAs. Bom, Tesouro IPCA 26, pessoal. Olha aí, ó, na taxa ele caiu aí para menos de 5% no começo de dezembro, e agora a nossa impressão é que ele se estabilize nos 5%. Eu acho que ele vai ficar assim por algum tempo, dependendo do apetite de estresse do mercado. É a mesma questão aí dos prefixados, a questão de enxugamento de liquidez nos mercados externos, então tornando o ambiente mais desafiador para os emergentes, tá? Então, IPCA aí aumentando um pouquinho a taxa, agora eu acho que fica nos 5% por mais tempo, mas é só uma impressão, né? A gente nunca pode afirmar isso por muito tempo. Passou dos R$ 3.000, voltou a cair dos 3.000, mas vejam aí que em seguidinha, pessoal, ele vai se firmar nesse novo patamar de R$ 3.000, porque o VNA, apesar da inflação ter vindo 0,95, isso aí é cumulativo, certo? Então, se o passo da inflação realmente diminuir, for para algo como 0,7, 0,6, vai demorar um pouquinho mais, mas o VNA vai continuar esticando. Então, não tem erro, o Tesouro IPCA não tem erro. Sobre aquela matéria, pessoal, que até que eu não gostei muito, né? Os caras indicando ali prefixado e tal. E aí alguém comentou que, se tu não gostou, nem comenta. Tá bom, o argumento é válido, tá? O argumento é válido. Mas o que faltou eu dizer naquele vídeo? Qual seria a minha versão, tá? Sendo que, é claro, eu não sou analista CNPI, tá? Eu não posso indicar nenhum investimento, nada disso. Mas na minha opinião, eles tinham que ter colocado ali o IPCA 26. Isso sim. Se não ficou claro naquele vídeo, eu deixo claro agora, tá? Na minha opinião, eles tinham que dizer para as pessoas isso aqui. Isso aqui. Aí nós iríamos aplaudir, tá? IPCA 35, pessoal, olha aí o que fez com a taxa. Voltou tudo. Voltou na curva longa. Voltou todo o estresse. Foi só um namoro aqui, abaixo de 5%, né? Voltou. Eu imaginava que essa volta para cima de 5% ia se dar um pouquinho mais tarde, um pouquinho mais lá para dentro do primeiro semestre do ano que vem, mas já voltou reativamente ao Fed, né? Quanto ao preço,
a gente vê que ele fica um pouquinho mais longe dos R$ 2.000. Mas se você comprou aqui, continue comprando, fazendo seu preço médio, certo? Porque olha o que acontece quando a gente coloca o gráfico de todos os anos de preço do IPCA 35. Aqui parece que ele está patinando desde 2019, né? Andando de lado. Mas ele também fez isso em outros momentos aqui, ó, entre 2014, ó, R$ 500, ó, e voltando ali para 600 e alguma coisa em 2015, só para depois subir de fato, né? Então não se preocupem, pessoal, tá? Continuem fazendo a sua taxa média ou o seu preço médio, que esse título vai continuar indo atrás do VNA sem maiores problemas. IPCA 45, pessoal, mesma coisa, taxa voltando aí, e acredito que vamos ter aí as próximas semanas nessa casa aí dos 5%. E aqui o preço, né, ele é muito sensível a preço. Olha aqui, ó, 1.209 e começou o mês em 1100, o período aqui, melhor dizendo, 1140, 1.209. Olha aí a oscilação, né? Uma oscilação de R$ 70, quase 7%, né? Então realmente aqui a coisa é bem intensa, né? Realmente esse prazo aí é muito complicado para carregar na carteira. Mas é o que mais dá prêmio quando a taxa cai. Vamos ver os IPCAs com juros. Então vejam, né? O 26 ele deu uma subida, mas não recuperou tudo na taxa. O 35 recuperou quase tudo e o 30 está no meio termo, né? Olha ali, ó, né? Indo mais para recuperar quase tudo, né? Porque ele vinha aqui a 5,20, não bateu no 5,20 aqui e já está com 5,10. Então, fazendo a volta. Em termos de preço, a oscilação é muito pouca, né? Porque como esse papel aqui ele carrega todos os cupons juntos e o VNA inteiro já, ele só remunera pelo IPCA e te paga os juros ao longo do prazo, ele está ali entre 4.000 e 4.100. Bem tranquilo, pessoal, sem preocupações. IPCA com juros 40, aí ele já fez o caminho da volta também, ó, já voltou ali para o mesmo patamar do final de novembro. Então foi um mero namoro aí com taxas abaixo de 5%. E o 55, idem. Agora o gráfico ficou melhor, o pessoal do Tesouro aprimorou aí o gráfico, legal, parabéns, ficou muito mais fácil de entender. E é o mesmo desenho do 40, né? É o mesmo desenho, tá? Só que o 55 ele tá mais polido aqui as arestas e aqui ele tá mais cubista no 40, né? Se é que me permitem usar umas palavras mais artísticas, assim, com uma descrição mais artística do desenho do gráfico. Em termos de preço, de 4.150 a 4.350, aqui tem que ter um pouquinho de cuidado porque o preço já oscila na casa de 5%, né? Mas, de novo, em maio esse papel está pagando juro de novo, juro corrigido pela inflação. Então, assim, nos IPCAs com juros, pessoal, não tenho muito comentário a fazer. Para mim está super tranquilo. Vou deixar aqui todos os anos. Bom, pessoal, então a nossa opinião, vocês viram aí, a gente já deixou bem claro ao longo dos comentários que o grande fator estressor que voltou aí, nós avaliávamos que o mercado ia ficar aí num final de ano pacífico aí com 5%, 4,90, 4,80, não aconteceu, certo? Então nós já revisamos aí a nossa posição, ele vai ficar então 5% um pouco mais, certo? Acreditamos aí ao longo do primeiro semestre até que alguma outra notícia venha, certo? Mas eu vejo, tá, com bons olhos essa elevação de juros nos Estados Unidos. Ainda não é elevação, tá? É só mais uma retirada de estímulos e um cronograma aí que eles aumentam, tá? A taxa básica deles em 1/4 de ponto percentual, 25 basis points, uma reunião sim, uma não, né? Para ter 3 aumentos ao longo de 2022, né? Seria assim 6 ou 7 reuniões no ano, uma a cada 45 dias e então uma sim, uma não, aumentando o juro. Eles podem, né? Eles gostam de fazer dessa maneira mais gradual e tal, né? Porque não é uma economia com tantos problemas como a do Brasil, né? Que tem que ser mais forte, porque senão a inflação toma conta mesmo aqui no Brasil, né? E, bem, por que eu vejo isso com bons olhos?
Vai ter um estresse nas taxas aqui no Brasil? Vai. Mas se controlar a inflação externa, que está forte em praticamente todos os países do mundo, certo? É claro, cada país com um grau diferente, mas a imensa maioria dos países sentindo proporcionalmente ao seu histórico um aumento, uma pressão inflacionária maior, tá? Mas tal país teve só 4%. Sim, mas costumava ter 1%, certo? Costumava ter menos de 2%. É nesse sentido que eu estou falando, tá? A gente vai fazer também um levantamento aí da inflação internacional para vocês verem melhor isso. Então, se esse aumento de juros dos americanos vier e ajudar a controlar essa inflação global aí, que está muito apimentada, isso, de certa maneira, vai aliviar a situação inflacionária no Brasil também, certo? Pelo menos a gente vai deixar de ter o componente de inflação importada e vai conseguir respirar melhor. E aí a gente já teve assim um prenúncio, né? O IGPM está começando a querer se controlar, alguns núcleos do IPCA estão começando a querer se controlar. Claro, a gente vai ter ainda, na véspera do Natal, o IPCA 15, né, que eu vou deixar para comentar depois do Natal, evidentemente, se vocês assim permitirem, claro, né? E eu acredito que se vierem os núcleos mais controlados ali, só com aquela pressão do transporte, né, a coisa pode ser que melhore de fato ao longo de 2022. Mas assim, vai melhorar estressando, certo? Se melhorar, melhora estressando. É melhor colocando a frase. Então, para essa semana, pessoal, eu espero francamente que os títulos continuem nessa ligeira subidinha. Pode ser que pare um pouco, pode ser que caia um pouquinho, depois volte a subir, mas com uma leve tendência de subida nas taxas. Algo muito leve, tá? Não dá para cravar a previsão. Vocês sabem disso. Eu espero agora ou eu compro. Isso aí não tem resposta, tá, gente? Se espera agora ou se compra, isso aí é a estratégia de cada um. Para isso, a pote fracionado é a melhor resposta. Porque você compra um pouquinho agora, se a taxa ficar mais interessante amanhã ou semana que vem, você compra mais um pouquinho. Se não ficar, bom, então você comprou um pedacinho antes, comprou outro pedacinho depois, e aí tá tudo resolvido. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir. Bons investimentos a todos.